Deixa comigo, Emanuel. Boa noite pro amigo ligado aqui na turma do bate-bola. E isso de repetir o time começou naquele jogo contra o Coimbra. Ele repetiu a formação no clássico com o Atlético e repetiu ontem. O Cruzeiro foi o mesmo nos 3 últimos jogos. E um outro fator, o Léo Figueiredo pode até falar daqui a pouco na turma do bate-bola. O Cruzeiro, desde que voltou, teve aquele período para treinar. Aí voltou no dia 1º, empatou com o Tombense. Depois, no dia 4, venceu o Boa, 1-0 em Varginha. No dia 7, venceu o Coimbra, 2-0 no Independência. No dia 11, domingo passado, 1-0 sobre o Atlético. E ontem, dia 14, 1-0 sobre o América de Natal. 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, nenhum gol sofrido. Cruzeiro mostrando uma segurança defensiva muito grande com o técnico Felipe Conceição. Quando passa da zaga, aí tem o Fábio fazendo grandes defesas neste 2021, mostrando que está muito em forma ainda o Fábio, recordista de jogos com a camisa do Cruzeiro. Então o Felipe encontrou um time, vem fazendo algumas alterações, sempre colocando o Rômulo, entrando muito bem nas partidas, e às vezes coloca o Felipe Augusto primeiro, depois coloca o Potker, às vezes o Potker primeiro, e depois o Felipe Augusto. Então, vai encontrando esse time, essa base, e o Felipe até falou sobre isso, que agora é mexer o mínimo possível. Cruzeiro no domingo encerra a maratona de 6 jogos em 18 dias. Vamos ver se ele vai conseguir repetir a formação mais uma vez, mas vem passando por um momento o Léo Figueiredo, o melhor, sem dúvidas alguma, na temporada 2021, depois da vitória no Clássico, ontem, Cruzeiro na 3ª fase da Copa do Brasil e ganhando aí um corpo neste momento com o Felipe Conceição, Léo. O Felipe Conceição, eu já disse isso algumas vezes aqui, não é segredo para ninguém, ele sempre deixou claro os processos que o Cruzeiro passaria. Mesmo esquema, mesmo trabalho que ele fez no América e deu muito certo. Ele falou que os primeiros jogos eram para realmente reconhecer alguns jogadores, conhecer alguns jogadores, dar oportunidades, encontrar um time. Depois, dar sequência a esse time, que é o que está acontecendo agora. E depois ele terá uma equipe para jogar a Série B. Ainda acho que o Cruzeiro vai contratar mais uns 2 ou 3 jogadores para qualificar realmente o time para a Série B. Mas hoje o Cruzeiro tem um time. Não joga bonito, né? O Cruzeiro não dá espetáculo, mas o Cruzeiro não passa vergonha. Hoje o torcedor do Cruzeiro não espera a partida sem saber o que vai acontecer. Porque eu tenho certeza que a maioria dos cruzeirenses, porque esse é o sentimento que eu também tinha, a incerteza do que a gente ia ver. Como o Cruzeiro vai se comportar dentro do campo. E neste momento, a gente vai vendo o Felipe Conceição encontrou uma maneira de jogar, ele acertou o sistema defensivo. Ontem foi mais um jogo em que o Cruzeiro não tomou gol e ele vai aprimorando o meio-campo e ataque. Aí gera dúvida, quando o Rômulo entra é melhor que o Marcinho, será que o Rômulo merece ser titular? Ele vai paulatinamente acertando o time sem nenhuma mudança brusca. Tá fazendo o que prometeu o Felipe Conceição, Samuel. Pois é, e essa questão do Rômulo, eu acho que tem mais a ver com preparo físico e questão de readaptação ao futebol brasileiro. O Rômulo, que ficou um bom tempo na Itália e também ficou um bom tempo sem atuar. O último jogo antes de vir para o Cruzeiro do Rômulo foi em julho do ano passado, então vai entrando aos poucos. E impressionante o que evoluiu o Rômulo no futebol europeu, sendo agora esse jogador muito importante para o Cruzeiro até aqui nos jogos que entrou, e claro que em breve vai ser titular. Você falou quanto a reforços, hoje o Cruzeiro oficializou aquela informação que a gente trouxe ontem, já no início da jornada, no jogo do América com o Ferroviário, a contratação do Jason Guzmán, 23 anos, o meio atacante, revelação do Envigado da Colômbia. Cruzeiro, com a ajuda de um parceiro, pagando $1.200.000 por 80% dos direitos econômicos do jogador. O Envigado até emitiu um comunicado e, curiosamente, o Envigado destaca a parceria com 2 empresários, um brasileiro, que é o Gianfranco Petruziello, e o Alex Viveiros, grande Viveiros, o Bochecha, que jogou no Cruzeiro
ali nos anos 2000, é empresário hoje do futebol e participou desta negociação da vinda do Jason Guzmán. Eu chamo até a audiência da Itatiaia para daqui a pouco, dentro do programa Bastidores, vamos conversar com o ex-atacante Munhoz. O Munhoz, aquele pequenininho, baixinho, velocista do Palmeiras, ele começou lá no Envigado também e rodou por várias equipes. Hoje o Munhoz já aposentado, mas ele vai dar alguns conselhos para o Jason Guzmán para brilhar aqui no futebol brasileiro e o que o atleta ainda precisa, as características, enfim, um papo bacana com o ex-atacante Munhoz, que foi bem nos tempos de Palmeiras, por mais que a torcida do Palmeiras pegasse no pé do jogador. O Jason Guzmán, ele espera a questão da Covid, do teste PCR, o exame para marcar a viagem. Deve chegar até o início da próxima semana em Belo Horizonte para exames médicos e assinatura de contrato, o vínculo até o final de 2025. Você falou sobre reforços, o Cruzeiro segue no mercado. Está monitorando mais jogadores, porque o Felipe Conceição quer um Cruzeiro mais forte na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, neste período aí chegou o Rômulo, agora está chegando o Jason Guzmán. O Cruzeiro deve contratar um lateral direito, porque só tem o Cáceres, o outro é o Ramon Rocha. Com a saída do Manuel, vai fazer uma avaliação se precisa de um outro zagueiro, apesar de a garotada estar mostrando serviço, principalmente o Everton, que virou titular nesta zaga do Cruzeiro, ao lado do Ramon. Então, são algumas das situações que a diretoria ainda vai estudar neste elenco, pensando na sequência da temporada de 2021. O Cruzeiro voltou de voo fretado, os jogadores foram liberados e a reapresentação vai ser nesta sexta-feira à tarde e o Cruzeiro viaja nesta sexta para Pouso Alegre para o compromisso de domingo. Como eu disse, vai fechar a maratona de 6 jogos em 18 dias, uma partida a cada 3 dias. O Bruno José, atacante, ontem ele deixou o jogo no segundo tempo, até chamou atenção ali a imagem, se imaginava uma lesão muscular, a princípio apenas cãibra, e por isso ele foi substituído pelo Felipe Augusto e o Felipe deu assistência para o gol do Matheus Barbosa. O Felipe Conceição não quis antecipar se ele vai poupar algum jogador, se ele muda alguma peça, pensando nesta sequência pesada que o Cruzeiro encarou nos últimos jogos. E para fechar, Emanuel, 2 processos na Justiça do Trabalho. O torcedor do Cruzeiro estava até brincando, semana tá perfeita, só notícia boa. Aí chegaram os processos. E 2 processos chamando a atenção. Um com valor de causa pesado, do Egídio, lateral esquerdo, acionou o Cruzeiro nesta semana na Justiça do Trabalho, cobrando 5.600.000 reais. Aí com verbas rescisórias, salários atrasados. Esta ação começando agora, claro que o Cruzeiro vai se manifestar, vai ser intimado, esse processo deve se arrastar, mas é um valor considerável que cobra o ex-lateral esquerdo Egídio, que hoje está no Fluminense. E o outro processo, que a gente também teve acesso, se refere ao Alexandre Comoreto, o gaúcho, que foi aí um braço direito na gestão do Wagner Pires de Sá. Ele era diretor de sede social e ele foi demitido quando assumiu o Conselho Gestor. O Conselho Gestor fez uma limpa muito impressionante na época para salvar a vida do Cruzeiro e incluiu essa demissão do Alexandre Gaúcho. Ele diz nesta petição inicial que as verbas rescisórias não foram pagas pelo Cruzeiro e acionou o clube, então, na Justiça do Trabalho. É o Cruzeiro nesta vida que vai levando, vai honrando compromissos, vai buscando recursos, vai ter agora a grana da Copa do Brasil para, quem sabe, pagar mais uma parte dos salários que estão atrasados e, em outra ponta, o Departamento Jurídico do Cruzeiro tendo trabalho com as ações na Justiça do Trabalho. Quinta-feira de folga, mas de um bom clima, o Cruzeiro está classificado e agora vai esperar o sorteio para saber o adversário da terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Cruzeiro vai estar no pote ao lado dos clubes da Copa Libertadores, porque tem uma ótima posição no ranking da CBF. Carneiro. Na Saitama, você